E aí, pessoal, tudo bom? Eu espero que estejam todos bem. E aí, como eu havia falado no vídeo anterior, hoje a gente vai falar do povo hebreu. E esse povo hebreu, ele também pode ser chamado de israelita ou de povos judeus, tá? Então, povos hebreus, israelitas ou judeus. Então, eu vou dar continuidade aí, porque a gente precisa falar do povo hebreu para que a gente possa chegar aí no Império Romano e vocês vão entender o porquê. Eu vou tentar, como a gente sempre fala aqui no canal, né? A gente não tá aqui para elevar nenhuma religião, né? Mas para trazer informação e para que vocês possam buscar também conhecimento. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, tentar enxugar o máximo que eu puder levantando os pontos, né, necessários dessa história e deixar aqui claro para vocês que a Bíblia é sim uma fonte histórica. Os historiadores reconhecem, né, a Bíblia como uma fonte histórica, só que a gente tem que separar, né, a parte histórica do que ali pode ser uma espécie de misticismo, algo vinculado à religião, então a gente tem que ter essa separação, mas assim, muitas informações a respeito desse povo hebreu, e de como, né, foi toda aí o êxodo dessa população, a busca, né, por se fixar numa determinada religião e posteriormente a diáspora que vai acontecer. Então, para a gente, né, como eu disse, entender do povo romano, a gente precisa falar do povo hebreu. Então, para que vocês consigam entender, primeiramente, a história, né, desse povo hebreu vai iniciar com um homem chamado Abraão. E quem foi Abraão? Abraão, ele é filho de Taré, que é descendente de Sem, que é, né, aí um dos filhos de Noé, da famosa Arca de Noé. E um ponto muito interessante também é que quando a gente pega a história aí de Abraão, a gente já vê que o primeiro contato que ele tem com Javé, que é Deus, é um contato que ele já está um pouco mais velho. E aí muitas pessoas se perguntam, nossa, mas a expectativa de vida daquele povo naquela época era tão curta e a gente já pega aí Abraão já com seus 70 anos e assim por diante. E aí vocês vão ver que Abraão ele vai viver aí até 175 anos. Aí muita gente fala assim, é mentira e tal, e que não sei o quê. E aí o que a gente precisa entender, como eu sempre falo, é o respeito primeiramente, né? A gente está falando de uma fé aonde culturalmente essa cultura do povo hebreu e através de Abraão, como a gente já falou em outros vídeos, ele vai dar origem ao cristianismo, ao judaísmo e ao islamismo. E a gente está falando de um Deus único, o Deus do impossível, né? Esse Deus, né, que destrói os inimigos, esse Deus tão poderoso, então pode ser possível sim. E é como eu falo, se você não entende ou se você não concorda, apenas respeite. Os demais personagens que a gente tem na Bíblia, e eu falei quando eu falei da criação do mundo, né, que já era uma outra história, quando a gente fala, né, de pessoas que viveram muito mais anos, e aí eu quero deixar essa parte clara que a gente precisa entender que a Bíblia, né, ela é toda uma formação patriarcal, ou seja, de descendentes. E aí a gente precisa entender, quando fala, né, que fulano viveu não sei quantos anos, ciclano viveu não sei quantos anos, eu não vou entrar, né, em nomes, né, que cada uma dessas pessoas vão ter, cada personagem vai ter na Bíblia, mas aí eu quero que vocês entendam da seguinte forma, e eu estou explicando isso para a gente poder entender Abraão. Que naquela época, né, naquele período ali antes de Cristo na Bíblia, que está descrito no Velho Testamento, e a história de Abraão vai estar descrita ali em Gênesis, é que quem mandava, né, quem era a cabeça da casa era o homem. Então, quando o homem e a mulher, o casal, ele não tinha um filho homem, significava que ele não podia, né, perpetuar aí, continuar a sua descendência. Porque a mulher, a filha mulher, quando ela casava, ela passava a ser propriedade do marido, ela fazia parte agora da família do marido. Por isso que era interessante se ter filhos homens para perpetuar a sua descendência. Então vamos supor que um personagem X da Bíblia teve aí 5 filhos homens. E esses 5 filhos homens terão outros filhos homens. Então, aquele personagem X ali da Bíblia, ele vai viver dentro de sua descendência, por exemplo, 400 anos. Aí, a partir do momento que seu último descendente lá ou não teve filho por algum motivo ou só produziu filhas mulheres, a descendência acaba. Então, quando a gente vê um tempo muito grande, assim, que fulano viveu 400 anos, 600 anos, foi a sua descendência.
Então, entendido isso, eu espero que tenha ficado claro, né? Se caso não ficou, vocês podem perguntar aqui embaixo, que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Então, tendo isso, né? Quem foi Abraão? Já tendo essa breve explicação aí de descendência. Quem foi Abraão? Abraão é um homem, né, que nasceu ali na região da Mesopotâmia e ele tem um chamado de Javé. Esse chamado de Javé manda que ele vá para a cidade de Canaã, hoje ali atual região da Palestina, e que ali, né, ele vai ter os seus descendentes, e esses descendentes eles serão tão numerosos como as estrelas do céu. E aí quando a gente fala que Abraão, ele vai ser, né, que vai começar essas três religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todas as pessoas então que vêm através dessas religiões consideram e o chamam de pai Abraão, né? As pessoas que têm essas três religiões que eu falei são descendentes de Abraão. Ok, Abraão, ele vai, né? Ele vai em direção a essa terra prometida, que assim vocês já devem ter ouvido falar disso, e ali ele se estabelece. Esse povo, né, os povos hebreus, eles são seminômades, ou seja, eles vão estar ali sempre, né, fazendo pequenas mudanças, procurando lugares mais férteis, mas nesse período eles vão se estabelecer ali na região ali do Rio Jordão. Então eles vão trabalhar ali basicamente com a agricultura e com a criação de animais, das ovelhas, e a gente vê muita narrativa desse povo do bom pastor e assim por diante. E aí, através de Abraão, ele é casado com Sara. Ele não consegue ter filhos com Sara, então é permitido, né, quando você não consegue gerar filhos com a sua esposa, que você tenha filhos com uma serva e tal. Ele vai ter um filho chamado Ismael. Porém, a promessa de Deus ela vai se concretizar, a promessa de Javé, com o filho que ele vai ter com a sua legítima esposa, que é Sara. Então, eles vão ter Isaac. E de Isaac vai nascer Jacó. E de Jacó, Jacó vai dar origem a 12 filhos. E desses 12 filhos é que a gente vai originar as 12 tribos de Israel. Entende? Por isso que eu quis explicar para vocês ali todo esse processo de descendência. Ok, e aí Abraão ele vai se estabelecer ali, como eu disse, só que eles vão passar por um período de seca, um período de escassez de comida. E aí eles vão, né, como é que eu posso dizer? Eles vão em direção ao Egito. Chegando no Egito, eles vão encontrar um povo, né? E aí eu vou colocar todas as datas aqui para vocês, quantos anos antes de Cristo, todo o processo, porque realmente, como eu disse, eu vou tentar enxugar, né, toda a formação do povo hebreu, porque é muito longa. Então, para que eu não me atrapalhe com datas, eu vou falar o processo e vou deixar aqui na descrição para vocês. Então, eles vão para o Egito. Chegando no Egito, eles vão ter contato com um povo chamado Ixos. Ixos, acredito que é assim que se pronuncia. Só que aí o povo hebreu vai entrar em confronto com esse povo, e aí eles vão expulsar esse povo da região ali das terras do Egito. Só que mal sabiam eles que, ajudando os egípcios a expulsar esses povos, os egípcios vão escravizar o povo hebreu. E aí vocês também devem lembrar aí da narrativa todinha da história, que com a expulsão, né, desses povos, os hebreus eles acabam sendo escravizados pelos egípcios e vão ser escravizados durante 400 anos. Vão ter a libertação com Moisés. E aí, quem não assistiu, se vocês quiserem ter assim uma representação muito bacana desse período do povo hebreu e dessa escravização e de toda a promessa, né, que esse Deus vivo, que Javé vai ter com esse povo, assistam o desenho Moisés, o Príncipe do Egito. Vocês já perceberam que eu gosto bastante de desenho, né? E esse desenho, ele realmente é muito bonito e ele vai descrever aí todo esse êxodo, né, dessa população que vai sair do Egito e vai ser libertado por Moisés. Ok, né, Moisés ele vai se tornar adulto, vai libertar esse povo, e aí a gente tem as pragas lá e tudo mais que eu acredito que vocês já conheçam. Só que os historiadores acreditam que quando, né, tem todo o êxodo dessa população que sai da escravização do Egito para ir de volta, né, para essa terra prometida,
que é Canaã, eles acreditam que não foi naquela quantidade, né? Naquela quantidade de pessoas que é descrita na Bíblia. Que esse êxodo, que essa busca dessas pessoas pela Terra Prometida, ela vai ser gradual, ela não vai ser, né, numa quantidade só de uma vez que todo aquele povo bate em retirada ali do Egito. Então eles vão para lá, né? E aí, de acordo com relatos bíblicos, esse povo, eles vão passar 40 anos no deserto com Moisés, e Moisés ele não chega, ele vê de longe, né, a terra prometida, porque ele acaba enfurecendo Deus em alguns momentos. E aí, como eu disse, eu não vou entrar na questão religiosa. Então ele não chega, né, a colocar os pés nessa terra prometida, ele só a vê de longe. E aí a gente vai ter uma divisão muito bacana na história dos judeus, que vai ser através da divisão patriarcal, dos juízes e dos, como é que fala? E da monarquia, né, na era dos reis.